Olá, estamos aqui mais uma vez para aprender agora sobre o sistema digestório. Bom, imagine aqui o seguinte, para que você come? Você precisa de alimento para basicamente resolver dois problemas. Para você crescer, construir seu corpo e obter energia, tá? Para que serve a digestão? A digestão é a transformação que moléculas grandes normalmente presentes no nosso alimento, a maior parte dos alimentos que nós comemos tem moléculas grandes na sua composição, a digestão transforma essas moléculas em moléculas pequenas que as nossas células possam absorver. E ainda, essas moléculas precisam ser solúveis em água, já que quem irá transportá-las no nosso corpo é o sangue, né, que basicamente é formado por água. Então as moléculas têm que dissolver no sangue para serem transportadas. Vamos ver como é que isso acontece. Imagine que aqui nós tenhamos o tubo digestório de uma pessoa, aqui um vaso sanguíneo e uma célula. Então, os elementos desse alimento aqui, dessa molécula, tem que chegar até a célula. O caminho é o vaso sanguíneo. Tá, mas primeiramente, essa molécula é grande demais. Ela não consegue atravessar a parede do intestino, que é uma barreira que vai servir como uma peneira, vamos dizer assim, né? Um filtro. Não conseguiria atravessar a parede do vaso sanguíneo, não conseguiria atravessar a membrana da célula. Portanto, ela tem que ser reduzida a menor unidade, ao menor pedaço possível para conseguir chegar dentro da célula. Como é que isso é feito? Através da digestão. Então, a digestão irá quebrar as moléculas grandes e transformá-las em pequenas. Alguns pedaços não são totalmente quebrados e aí acabam sendo eliminados com as fezes. Os pedaços menores, no entanto, são absorvidos, ou seja, conseguem atravessar a parede do intestino e cair no sangue. E o sangue irá espalhar, distribuir essas substâncias para todo o corpo, tá? Todas as células que você puder imaginar do seu corpo, do seu couro cabeludo, da sua orelha até o dedo do pé, todas irão receber sangue. E nesse sangue haverá nutrientes que, agora pequenos, são absorvidos pela célula. Uma vez dentro da célula, o que a célula vai fazer com isso? Duas coisas possíveis, né, principais. Uma delas é montar moléculas novas para construir estruturas que ela precise ou construir novas células. E assim você vai crescer, você vai cicatrizar um machucado, tá? Algumas outras substâncias absorvidas pela célula servirão para obter energia. Então, energia para todo esse trabalho que ela realiza e para manter você vivo, tá? A digestão, pessoal, ela pode ser dividida em dois tipos: intracelular, que ocorre dentro das células, e é realizada por organelas chamadas lisossomos, são bolsas com enzimas digestivas. Isso acontece em alguns grupos de organismos, como os protozoários, que são unicelulares e, portanto, têm que capturar o alimento do ambiente e digeri-los, as esponjas, né, os poríferos, e, em parte, acontece nos quinidários, as águas-vivas, e os plateumintos, como a planária. Eles fazem parcialmente digestão intracelular e parcialmente extracelular. A digestão extracelular, extra fora, né, ela ocorre fora da célula, mas em uma cavidade digestória. Nessa cavidade são despejadas as enzimas digestivas, tá bom? Então, no nosso caso, por exemplo, nosso tubo digestório receberá na cavidade digestiva enzimas que irão quebrar as moléculas, né? Acelerar a quebra das moléculas. Então, como a gente viu anteriormente, os quinidários e plateumintos também têm esse tipo de digestão, e dos nemateumintos, são as lombrigas, os primeiros organismos com tubo digestivo completo, até chegar nos cordados vertebrados, né, dos quais nós fazemos parte, tem esse tipo de digestão. Então, nós fazemos a digestão numa cavidade digestiva. No nosso caso, nós podemos ainda dizer que a digestão é feita de duas maneiras, né? A digestão pode ser mecânica ou pode ser uma digestão enzimática. O que significa isso? A digestão mecânica tritura o alimento. A digestão enzimática quebra as moléculas de alimento. A diferença básica entre elas é a seguinte: quando você come um pedaço de carne, por exemplo, a carne contém proteínas, moléculas de proteínas, que são moléculas grandes. Quando você mastiga a carne, embora você transforme o pedaço de carne em pedaços menores, você não consegue quebrar a proteína que está nela. Já a digestão química, que usa enzimas, consegue quebrar a proteína e transformá-la em outras substâncias. Então, há uma transformação de substâncias. Vamos a alguns exemplos. Então, por exemplo, o amido, né? O amido é uma molécula grande, um carboidrato grande, chamado polissacarídeo, que é digerido, e essa reação é acelerada pela ação da enzima amilase.
A amilase irá transformar o amido em maltose, um disacarídeo. Então, duas moléculazinhas de monossacarídeos que ainda não podem ser absorvidas. Tá? Esse disacarídeo é chamado de maltose. Além do amido, nós temos a proteína. As proteínas são moléculas grandes também, né, formadas por unidades diferentes do amido. O amido é um polissacarídeo formado por monossacarídeos, enquanto as proteínas têm como unidade os aminoácidos. As proteínas serão digeridas por proteases, que formarão peptídeos menores. Então, 2, 3, 4 aminoácidos em grupo, que ainda não podem ser digeridos. Bom, uma vez que tem a maltose, ela tem que ser digerida novamente. A maltose e outros disacarídeos, como a sacarose, que é o açúcar comum, e a lactose, que é o açúcar do leite, eles precisarão de enzimas específicas para transformá-los em moléculas, né, de monossacarídeos, como glicose, frutose e galactose, que o nosso corpo pode absorver e que serão usados para obtenção de energia. Tá? Os peptídeos obtidos da quebra das proteínas, que ainda não podiam ser absorvidos, são quebrados por peptidases e formam, ao final, aminoácidos que podem ser absorvidos porque já são pequenos. Então, note que o que está em vermelho pode ser absorvido. Tá? Os lipídios são outras moléculas grandes que serão quebradas pelas lipases. As lipases formarão ácidos graxos e glicerol, que também são moléculas que podem ser absorvidas e vão ser úteis para formar os nossos próprios lipídios. Tá? Ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, são moléculas bem grandes também e que precisam ser quebradas por enzimas chamadas nucleases para originar nucleotídeos. Só que note que o nucleotídeo ainda está escrito em branco. Por quê? Porque ele não pode ser absorvido, ele ainda é muito grande. O que precisamos fazer? Digeri-lo. Então, agora a gente precisa de enzimas que vão digerir os nucleotídeos, são chamadas nucleotidases. As nucleotidases transformam nucleotídeos em bases nitrogenadas, fosfatos e pentoses, que são açúcares, e eles vão ser usados para a construção do nosso DNA e do nosso RNA, né? Das células que vão se formar no nosso corpo, tá bom? Por fim, vamos falar da celulose. A celulose é um polissacarídeo que não é digerido no nosso corpo. Por quê? Porque nós não temos enzimas para acelerar a quebra da celulose. Então, ela passa pelo nosso tubo digestivo sem sofrer modificação. A celulose está presente em alimentos como os vegetais, grãos integrais, né, que são de difícil digestão. Então, acabam sendo eliminados nas fezes. Por quê? Eles aceleram, né, a celulose acelera o peristaltismo, o movimento peristáltico, facilitando a eliminação das fezes. Isso previne doenças do tubo digestivo, eventualmente cânceres, hemorroidas e elimina colesterol. Portanto, é muito importante termos uma dieta rica em celulose. Ficamos por aqui.